Um professor sozinho, numa sala de aula em Petrópolis, monta um robô com motores comprados pela internet e peças que sobraram de outros projetos. Do outro lado do planeta, a empresa mais valiosa do setor automotivo do mundo investe bilhões de dólares para construir a mesma coisa. Duas histórias que parecem não ter nada em comum. Só que, em 2025, uma delas começou a chamar atenção pelo motivo errado. Porque, em alguns aspectos, o projeto artesanal estava fazendo algo que o gigante ainda não tinha conseguido fazer. Essa não é uma história sobre qual robô é mais forte ou mais rápido ou mais bonito nos vídeos promocionais. É uma história sobre o que acontece quando engenhosidade encontra um problema que o dinheiro sozinho não resolve. Em 2021, num palco iluminado na Califórnia, um homem vestido com um traje prateado dançou na frente de uma plateia. Era uma piada e, ao mesmo tempo, uma promessa. Elon Musk tinha acabado de anunciar que a Tesla, até então conhecida por carros elétricos, ia construir um robô humanoide de uso geral. O nome seria Optimus. A ideia era simples de explicar e gigantesca, de executar um robô capaz de fazer praticamente qualquer tarefa que um ser humano faz com as mãos movendo-se em dois pés, entendendo o ambiente ao redor e aprendendo sozinho, do mesmo jeito que os carros da Tesla aprendem a dirigir. Não um robô industrial preso a uma linha de montagem, mas uma máquina livre, generalista, pronta para trabalhar em qualquer lugar. Nos anos seguintes, o projeto saiu do papel. As primeiras versões pareciam frágeis, andando devagar, quase testando o próprio equilíbrio a cada passo. Mas a Tesla tem um hábito conhecido: iterar rápido, errar em público e corrigir na geração seguinte. E foi exatamente isso que aconteceu. As mãos do Optimus passaram por uma reformulação completa. Nas versões mais recentes, cada mão ganhou 22 graus de liberdade, quase o dobro da geração anterior, com motores realocados do interior da mão para o antebraço, evitando que os dedos ficassem pesados e lentos. Sensores de pressão na ponta dos dedos permitem que o robô sinta a força que está aplicando, o suficiente para segurar um ovo cru sem quebrar a casca. Não é um truque de marketing isolado. É a base de algo maior. Um robô que, segundo a própria empresa, deve ser capaz de executar milhares de tarefas manuais diferentes. Musk chegou a dizer em mais de uma ocasião que via no Optimus a maior fonte de valor futura da própria Tesla. Um robô que um dia estaria em fábricas, depósitos e, eventualmente, dentro de casas comuns. A meta declarada é ousada: alcançar uma produção em escala de mais de 1 milhão de unidades por ano, algo que nenhuma empresa jamais fez com um robô humanoide. Mas há uma distância entre a meta e a realidade. Em 2026, mesmo com linhas de produção sendo instaladas na fábrica de Fremont, a própria Tesla reconheceu que boa parte dos robôs em operação ainda está em fase de aprendizado, não de trabalho produtivo. É um projeto de longo prazo, ambicioso, bem financiado, mas que ainda está caminhando para provar que consegue fazer, fora dos vídeos, o que promete nos palcos. E é justamente aqui, na distância entre promessa e execução, que uma outra história começa a ficar interessante. Reaproveitados de outros equipamentos. Não havia investidor, não havia equipe, não havia departamento de pesquisa e desenvolvimento. Havia um professor, um cronograma apertado entre aulas e uma ideia que ele se recusava a abandonar. O robô ganhou o nome de 14, bis, uma homenagem direta a Santos Dumont. Em 1906, o avião de Dumont percorreu pouco, mais de 60 metros no ar, a poucos metros do chão, e ainda assim mudou a forma como o mundo entendia o
que era possível construir. O nome escolhido por Ramos carregava a mesma intenção: mostrar que inovação não depende de escala, depende de coragem para tentar primeiro. A primeira versão surgiu ainda em 2016, longe de qualquer holofote. Não havia grandes anúncios, não havia palco iluminado, havia apenas testes, ajustes, quedas e recomeços dentro de um laboratório modesto. Enquanto isso acontecia, do outro lado do mundo, empresas de tecnologia com bilhões em caixa ainda discutiam se valia a pena entrar na corrida dos robôs humanoides. O que poucos sabiam é que aquele projeto silencioso ia continuar evoluindo, versão após versão, durante quase uma década. Numa sala de aula, ele chegou à sexta versão e o salto entre a primeira e a mais recente é grande o suficiente para surpreender até quem acompanhou o projeto desde o início. Industrial, e é capaz de se mover com 20 possibilidades diferentes de articulação. Ele consegue reproduzir gestos humanos com precisão, dialogar em tempo real com quem está à sua frente e reconhecer expressões faciais e movimentos, unindo processamento de linguagem natural, visão computacional e aprendizado de máquina numa única. Um dos braços robóticos do 14 bis foi desenvolvido especificamente para traduzir em tempo real a língua brasileira de sinais, a Libras, usando visão computacional para captar os movimentos de quem está se comunicando e reproduzi-los com preces. O robô se torna uma ponte entre pessoas surdas e ouvintes, dentro de salas de aula, museus e espaços culturais. Não é um recurso decorativo, é uma ferramenta pensada para resolver um problema real de acessibilidade, algo que nenhuma linha de produção do Vale do Silício havia colocado no centro de um projeto de robótica humanoide até então. Ramos costuma explicar que os dois lados do seu trabalho se conectam: seu doutorado, 100% dedicado à inclusão digital e à tradução de Libras, e o 14 bis, um robô humanoide de propósito geral aplicado à educação. Um projeto alimenta o outro. Juntos, eles apontam para uma pergunta que a robótica global raramente coloca em primeiro plano: de que adianta um robô fazer tudo, se ele não consegue fazer o que mais importa para quem mais precisa. Houve até planos para expandir o alcance do 14 bis para além das salas de aula. Ramos chegou a estudar como adaptar o robô para monitorar condições climáticas e de solo em regiões vulneráveis, como a própria Petrópolis, uma cidade historicamente castigada por deslizamentos de terra durante temporadas de chuva intensa. A ideia era usar o robô, ou a inteligência artificial por trás dele, como parte de um sistema de alerta que pudesse ajudar a proteger vidas antes de uma tragédia acontecer. Um robô nascido de motores comprados na internet, hoje sendo pensado como ferramenta de inclusão e potencialmente de prevenção de desastres. É difícil imaginar um contraste maior com a visão de um robô genérico produzido em massa para fábricas e lares. Chegou o momento de colocar as duas histórias lado a lado. O Optimus nasceu para ser generalista. Sua proposta é dominar uma quantidade enorme de tarefas diferentes, em qualquer ambiente, com o apoio de uma das maiores estruturas de inteligência artificial do planeta e de uma fábrica dedicada a produzi-lo em escala industrial. É um projeto de amplitude. Quanto mais tarefas ele conseguir fazer, quanto mais unidades forem produzidas, mais perto a Tesla chega da visão de Musk. O 14 bis nasceu para ser específico. Ele não tenta fazer tudo, ele tenta fazer bem aquilo que realmente muda a vida de alguém. Dar voz a quem se comunica por sinais. Aproximar estudantes da tecnologia. Mostrar que um único pesquisador brasileiro, sem o apoio de uma multinacional, consegue construir do zero uma plataforma humanoide funcional. São filosofias opostas, e é justamente por isso
que a pergunta qual é melhor não tem uma resposta simples. Se o critério for capacidade de produção em massa, potência de processamento e ambição de mercado, o Optimus está anos-luz à frente, sustentado por um orçamento que nenhum projeto acadêmico brasileiro pode igualar. Isso não é um detalhe menor, é a realidade dos números. De um lado, uma das empresas mais valiosas do mundo. Do outro, um professor com uma bancada de trabalho e motores importados de baixo custo. Mas se o critério for outro se a pergunta for o que esse robô resolve, de verdade, para quem mais precisa, o cenário muda. O 14. BIS não compete pelo posto de robô mais avançado tecnicamente do planeta. Trabalham para ensinar um robô a dobrar uma peça de roupa. Joel Ramos já colocou o dele para traduzir uma língua inteira em tempo real, dentro de uma sala de aula real, para pessoas reais. Há também uma diferença que raramente aparece nas manchetes: a origem do conhecimento. O Optimus é fruto de uma equipe extensa, de departamentos de engenharia mecânica, elétrica e de inteligência artificial, trabalhando em paralelo com fornecedores dedicados e capital quase ilimitado para testes. O 14 bis é, em grande parte, o resultado do trabalho de uma única pessoa que decidiu aprender, sozinha. Tudo o que fosse necessário, da soldagem dos componentes à programação do software que dá vida ao robô, não é uma comparação justa em termos de recursos. E ainda assim, o resultado impressiona pela distância que consegue percorrer com tão pouco.